Olá, bem-vindos a mais um episódio do Toca Aquela. Hoje temos Carlos Miguel, super baterista, compositor, autor, toca guitarra, saca umas notas do piano, com imensos álbuns gravados a acompanhar dezenas de artistas. Músico presente ao vivo com outros artistas tais como, por exemplo, Rui Veloso, Luísa Sobral, Dulce Pontes, Mafalda Veiga, Ana Moura, Cuca Roseta. Carlos, obrigado Obrigado, eu, amigo. pelo convite. Conta-me como é que começaste a aprender música. Olha, como é que eu comecei... Quando é que eu comecei a aprender música? Tinha 18 anos e na altura ainda nunca tinha estado numa escola e lembro perfeitamente, estava numa altura na escola ali, na escola normal, não é? Em que tinha que decidir como é que ia ser o meu futuro e como até então nunca tinha tido aulas de música, decidi, não, fui para o clube e entrei com 18 anos lá, sim. Tive até aos 21 lá. Qual é que foi o primeiro exercício que o teu professor te ensinou para estar? Recordas-te? Primeiro exercício. Já não sei se sei fazer sequer, mas eu acho que foi uma coisa chamada Three-Stroke Rough. Eu acho que era uma coisa assim. Muito simples. Não sei se isto vale a pena falar em colcheias, semicolcheias, acho que vale a pena. Podes falar? Ok, são 4 semicolcheias e nós nas mãos fazemos as 3 primeiras e no bombo a última semicolcheia. Portanto, as 4 semicolcheias do primeiro tempo, do segundo, do terceiro e do quarto. Era uma coisa deste género. 1, 2, 3, 4. 1, 2, prato de choque no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. E a seguir meti ao bombo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois timbalões. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Por em diante, era isto. Quantas vezes é que já passaste isso aos teus alunos? Este exercício específico, acho que muito poucas vezes. Passei outras coisas, mas este foi mesmo o primeiro de todos. Porque eu não fazia a mínima, não sabia o que era um único exercício de bateria. Embora isso nem sempre seja o mais importante. Certo. Acho que a parte dos exercícios é uma coisa que nos ajuda a definir e a melhorar a nossa técnica para melhorar, por sua vez, a nossa expressão artística e musical. Mas este exercício especificamente já nem o sei fazer muito bem, mas lembro que isto depois há várias velocidades, né? Podes acelerar ou desacelerar, neste caso. Quantos professores é que tiveste? Quantos professores tive? Ora, o primeiro de todos foi o André Sousa Machado. Depois fiz vários workshops com Michael Loren, Mário Barreiros, e mais uns que não me estou a lembrar agora, mas se o primeiro foi, na realidade o professor a sério que eu tive foi o André Sousa Machado. Qual deles é que mais gostaste ou destacas? É assim, o André foi super importante na minha vida, não é? Porque eu não fazia a mínima ideia como é que isto se processava a nível de estudo do instrumento. Acho que todos tiveram um papel super importante, mas o André foi realmente a base, deu umas bases disto e o André toca muito bem e foi uma grande inspiração para mim também, abriu-me um bocado os olhos para os vários estilos. Mas numa altura mais, uns anos à frente, o Michael Loren é um professor hiper experiente, é um dos fundadores do Drummers Collective, é uma das escolas mais famosas do mundo, tem uma experiência como pedagogo incrível e claro, trouxe algumas coisas que eu não tinha e que não sabia, não é? No instrumento em si. Qual desses é que te martelou mais a cabeça? Os dois, mas o Michael Loren é nova-iorquino, é um bocadinho mais, eles são um bocadinho mais brutos e mais falam claramente o que está bem e o que está mal, sem meios, sem cuidado, dizem. Dá-me um exemplo de um exercício que um professor tenha ensinado que ainda hoje, nos dias de hoje, colocas sempre em prática. Talvez os exercícios de aquecimento sejam, não é? É aquele exercício que nós, quer estejamos a estudar ou quer estejamos num ambiente de concerto, antes de entrar para o palco, fazemos. É claro que durante o nosso percurso como estudantes disto, acabamos por
de vez em quando voltar a algumas raízes, né? Algumas coisas básicas que estudámos, mas porque temos que fazer essa manutenção, mas talvez os exercícios de aquecimento sejam a coisa mais prática. Posso dar o exemplo de um que eu ensino muitas vezes aos meus alunos, é super fácil. São 8 singles, 8 doubles. 8 singles, 8 doubles, repetimos. 4 singles, 4 doubles, 4 singles, 4 doubles, repetimos, não é? Depois, paradiddle, 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 paradiddle. Paradiddle é o exercício mais famoso. Pronto, é isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repete-se. Depois 4. Repete-se. Paradiddle. Paradiddle, 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 paradiddle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por em diante. Ficou-se. Qual é o teu ritmo preferido para tocares? Ritmo preferido para tocar? Claro, tu tocas tudo com música e és obrigado a estudar tudo, um pouco de tudo. Sim. Mas qual é que é o teu preferido? Aquele que te sentes em casa? Há coisas que eu gosto mais, há coisas que eu gosto menos, mas há um ritmo engraçado, não sei se tens essa pergunta, se não. Há um ritmo que foi talvez o primeiro ritmo que me apaixonou verdadeiramente aqui pelas várias dinâmicas deste instrumento. E é um ritmo que eu aprendi, tinha 17 anos, vai, 16. Um disco do António Pinho Vargas, chama-se As Folhas Novas Mudam de Cor. Foi o primeiro disco que eu tive. Okay. Não é o primeiro do quinteto, mas foi o primeiro que eu tive. E tem um ritmo do Mário Barreiros que o Mário faz num tema, que é uma coisa tipo... E na altura eu não fazia a mínima ideia como é que aquilo se tocava. Ouvi aquele ritmo e fiquei, ei pá, que o ritmo é simples, mas para quem só fazia tum, tá, tum, tum e esse tipo de cenas, foi engraçado. Que é uma coisa deste género. 1, 2, 3... Muito coisa fixe. deste género. Falaste agora do António Pinho Vargas. Epá, eu lembro que para mim foi dos álbuns que me fez primeiro ouvir coisas diferentes, foi Cores e Aromas, que ouvi aquele álbum também. centenas de vezes. Aliás, ainda hoje em dia, Sim. Eu fiz isso há pouco tempo, curiosamente, aqui em casa. Fui mostrar à minha esposa até coisas que me influenciaram, talvez as que mais me influenciaram no início da minha carreira como músico e de estudante da música. E tive a ouvir 3 discos, que eram As Folhas Novas Mudam de Cor, Cores e Aromas e Os Jogos do Mundo. Eram os 3 discos que eu tinha na altura e vi várias vezes ao vivo esse quinteto, que era incrível, com o Mário Barreiros e o Pedro Barreiros, com o Mário Barreiros bateria, que foi talvez o baterista que mais me influenciou no país. Há muitos outros, mas foi tipo uma paixão incrível a forma como ele tocava e toca. E diz-me agora, para solares, para fazer um sol, em que ritmo é que gostas? Que beat? É assim, eu acho que há bateristas que gostam muito de solar do nada, tipo, começam um discurso do nada. Há outros que preferem mais solar sobre um vamp musical. Eu acho que sobre um vamp musical torna-se mais fácil, não é? Tens um vamp tipo... Sei lá, por exemplo... Acho que isto é um tema de Letus, acho eu, é uma banda que tem um baterista que se chama Adam Dutch, que aconselho a ouvir, incrível, e debaixo, não é, desse groove um gajo fazer, sei lá, estás ali a curtir um bocado à volta disso. Sim, é mais fácil, mas há um ritmo também que eu gosto imenso quando tenho que fazer solos do nada, ou que é uma cena tipo, chama-se Second Line, é uma coisa deste ano. Para começar, não é? Tipo... Muito bom.
Imagina agora, Carlos, que recebias um telefonema do António Sanchez a dizer que estava com diarreia crónica. Por isso deu o teu contacto para fazeres uma audição para a próxima turnê do Pat Metheny. Sim, era bom. Tinhas 30 segundos para fazer qualquer coisa na bateria. O que é que fazias? É uma cena assim desse género. Quando é que percebeste que querias ser músico para o resto da vida? Na realidade, pode parecer um bocadinho ambicioso da minha parte ou armada em qualquer coisa, mas desde que me lembro, desde que tenho memória de mim, o meu pai era músico e eu tive a oportunidade algumas vezes de os ouvir ensaiar. Portanto, as primeiras memórias que eu tenho é disso, tipo, e era a bateria logo. Isso é curioso. Minha mãe diz que eu tocava com os tachos e com as panelas, mal andava e cantava. Isto é um tesourinho deprimente, se calhar, mas havia uma coisa engraçada que era, na altura estava na moda um artista chamado Demis Roussos. Exatamente. E ele tinha um tema que a minha mãe diz que eu mal falava e cantava aquilo e punha-me a tocar. Eu não me lembro já. Qual era o tema? Não sei a letra, mas sei que era uma coisa. A minha mãe dizia que eu cantava assim. I wanna make uma coisa desse ano. Ela diz que eu punha-me. Tinha pai, não sei, 2 anos ou 3. Muito bom. Qual é que foi o teu primeiro projeto profissional? O meu primeiro projeto profissional foi uma banda chamada Carisma. Curiosamente, há bem pouco tempo, um dos elementos do grupo Carisma, que é o Rui Filipe, um grande amigo meu, mandou-me um tesourinho, mais um tesourinho deprimente, que são os Carisma que não tinham esse nome ainda, chamavam-se Safari, aí, que tivemos no Festival da Canção de 1992, e então esse tesourinho deprimente está no YouTube. E é engraçado ver aqueles cabelinhos, mas esse foi o meu primeiro projeto profissional. Nós gravámos um disco na altura. Aliás, eu não gravei, desculpa a expressão, porra nenhuma, porque aquilo era bateria eletrónica e o produtor na altura fez a cena toda, programou aquilo tudo e eu estava nas sessões de estúdio a assistir e tal. Mas depois ao vivo tocava com eles. Foi o primeiro projeto. Com alguns músicos até bastante conhecidos hoje em dia, o caso do Yami e do Rui Filipe também. Exato. Por acaso foste a encontrar a minha segunda pergunta, que é, em 1992 estiveste nos Carisma, que era uma banda que era formada por mega músicos, que eu considero que era uma All-Stars Band do Hot Club de Lisboa na altura. Tinhas o Yami, o Rui Filipe, o Paulo Fernandes, e até teve a participação do Daná Sousa Dias, que foi fotógrafo no teu casamento. Sim, exatamente. Esta banda teve sucessos como Rosana e Portugal a 40 graus, que eram incríveis. Sucessos, quer dizer, eram temas orlhudos, sem dúvida. Mas... O que é que se passou aqui? Portugal não estava preparado para este tipo de som? Sei, eu acho que aquilo foi tipo uma das primeiras boys band que apareceu, basicamente, só que eu acho que Portugal ainda não estava preparado para as boys band. Eu tenho que confessar que já na altura não me identificava com alguns arranjos, confesso. Ok. Espero que ninguém esteja a ouvir isto. Mas não me identificava com alguma sonoridade que eu achava um bocadinho quiche, não é? Kitsch, como se diz, tipo. Algumas coisinhas que me soavam assim, mas os músicos eram incríveis. Eu sei que também tocas guitarra. Ainda assim, qual é o teu instrumento preferido para tocar? É a bateria? Olha, na realidade o meu instrumento preferido é piano. Mas eu não toco piano. E ao contrário do que estás a dizer, eu não toco guitarra, que isto não se chama de tocar guitarra. Eu toquei foi o meu primeiro instrumento, porque eu não tinha uma bateria, não tinha sequer dinheiro para comprar uma bateria. E na altura tive... Eu acho que a felicidade de entrar numa comunidade, ou seja, numa igreja evangélica que tinha muitos jovens, muita malta nova, e que as guitarras estavam por todo lado. Portanto, e isso proporcionou uma pessoa eu era músico, no sentido da minha essência, de ponta dos pés à ponta da cabeça, onde eu pude deitar a mão, toda a gente estava a tocar guitarra, eu peguei naquilo e comecei a aprender os acordes e tal, mas nunca fui um grande guitarrista, nem pensar, nem pouco mais ou menos. Ela está aqui, mas eu nem sequer quer tocar, porque é melhor não. Mas mais tarde, nessa mesma comunidade, as coisas foram crescendo e os meus primeiros passos também como compositor, que não posso ser chamado um grande compositor, porque fiz poucas músicas até hoje, mas as que fiz era tudo contextualizado com aquele meio, tal cena da igreja, essa comunidade, e
E foi aí, no fundo, que eu explorei mais a guitarra e mais a parte da composição. Mas o meu instrumento preferido é realmente o piano. Adorava tocar piano bem, mas teria que me dedicar. Estuda. Exato, estudasses. Qual foi a primeira música que escreveste? Lembras-te? Não, uma música que se chama Saber Viver, para... Quantos anos tinhas? Foi há quantos anos atrás? Eu tinha para aí 27. Okay. Estás para aí feito inocente, mas estavas ao pé de mim na altura. Portanto, nós foi, não sei, o segundo disco que fizemos de lá na igreja. E o disco, curiosamente, chamou-se... O título do disco ficou Saber Viver, que era esse tema, que eu já não me lembro de todos os acordes, mas lembro-me. E hoje, o que é que mudavas nessa música? Mudavas alguma coisa? Eu acho que, se fosse hoje, mudava muita coisa. A maior parte das coisas que eu ouço minhas dessa altura, acho-as super datadas. Há malta que me diz, "Ih, és maluco, que anda cena e tal." Eu acho-as super datadas. Mas eu também sou um músico, estou em constante movimento, portanto, estou sempre a ouvir coisas novas e acho que mudava tudo. Provavelmente. Eu hoje ouço aquilo e tipo... Vais-te adaptando, não é? Acho que mudava tudo. Como músico já gravaste inúmeros álbuns com outros artistas, é um facto. Como é que ainda, hoje, não tens um álbum solo como o Dave Weckl, por exemplo? É escalão, diz lá. Talvez. Eu acho que não é... Repara, eu não posso apelidar um tipo de calão no meu instrumento. Não, eu toda a vida, e essa sempre foi uma das minhas imagens de marca. Não sei se é que se pode dar esse nome. A maior parte das carreiras de músicos constroem-se a substituir outros. Certo. E eu nisso sempre trabalhava 300%. Não trabalhava 100%, trabalhava 300%. Às vezes trabalhava mais até, porque chegava aos gigs, aos concertos e estava com a cabeça tão cansada que me distraía e ia em algumas curvas em frente. Mas seja como for, normalmente eu chegava aos concertos e não falhava uma nota porque sempre trabalhei muito, mas para a cena freelancer, no fundo, isso que tu estás a dizer, esse desafio de fazer uma coisa minha, acho que eu sempre negligenciei isso um bocadinho. Confesso, hoje, vou fazer 50 anos, entretanto, acho, lá está, teria feito as coisas de forma diferente. Como o Dave Weckl é diferente, é difícil, não é? Porque esse disco que ele faz é um master plan, o primeiro disco. Incrível. Pois, mas o Dave Weckl é uma cena e é um exímio do instrumento e um virtuoso. Mas talvez não tem que ser um disco assim, mas poderia ter feito. E ainda estou a tempo, não é? Estará na calha para os 50? Já os 50? Não sei, quem sabe, talvez. Deixa aqui o desafio. Eu espero bem que sim, eu acho que sim, acho que é possível. Olha, que música é que sempre que ouves te inspira? Eu acho que a música no geral inspira-me. Acontece muito esta situação com os músicos profissionais, que é, tu passas a vida a tirar músicas de outros. A tirar repertórios. Este talvez seja mais correto, esta frase assim. O que faz com que às tantas tu estejas com a cabeça muito cansada e com os anos há uma tendência para deixares de ouvir música, curiosamente, que é estranho, não é? Portanto, o profissional da música deixa... Não é? Portanto, tu já passas tantas horas a tirar e a ouvir música e a tocar músicas que às tantas acabas por, sem querer, negligenciar um bocadinho isso. E acontece um fenómeno engraçado. É às vezes, tipo, como aquilo que eu há bocado te falei do António Pinho Vargas, pegas numa cena, eu adorava isto, deixa-me cá ir ouvir isto. E de repente parece que se abre uma cena assim, a música tem esse poder, não é? A questão das emoções e das memórias. Tipo, tu começas a sentir tudo aquilo que sentias na altura e isso aconteceu-me com o António Pinho Vargas, acontece-me com muitas coisas que eu ouço. No outro dia havia uma banda que eu ouvia muito, que era os Yellow Jackets. Grande banda. Uma grande banda. E fui ouvir um concerto que eles... Andei à procura, eu sabia que tinha... eu tinha na altura para uns 23, 24, e houve um concerto que deu cabo de mim, que era um concerto deles com a orquestra. Era da digressão do Blue Hats ou não? Do? Blue Hats? Não, acho que é antes disso. Okay. Muito antes disso. E que é com a Metrópole Orchestra, com o Vince Mendonça a dirigir. E fui ouvir aquilo. E posso dizer que aquilo apareceu-me engraçado, apareceu-me uma sugestão no Facebook e eu entrei no concerto e vi o concerto do princípio ao fim e cheguei ao final, tipo, estava estarrecido, que aquilo estava inspiradíssimo e a pensar no William Kennedy, no baterista deles. Exatamente. Este gajo
era incrível, Ronald. Ainda hoje uma pessoa vê que é incrível. O touch, o balanço. Pá, eu adorei. Mas é isso, a música tem esse poder. Acontece muito. Portanto, respondendo à tua pergunta, tudo me inspira. Às vezes a minha esposa ouve música clássica e põe para a minha filha ouvir. Ela adora também. E às vezes estou a ouvir aquela espécie de isto é incrível, uma pessoa parece que viaja no tempo. E, portanto, a música no geral, acho que as pessoas às vezes no stress da sociedade, não é? do cotidianos, subestimam um bocadinho isso, e se calhar a música ajuda muito, é uma terapia boa. Sem dúvida. Ajuda-nos a passar bons momentos. Yellow Jackets, ouçam, com o Russell Ferrante e o Jimmy Haslip e o Bob Mintzer Bob no Mintzer, saxofone. O primeiro não era esse, era outro saxofonista que eu não me lembro agora o nome dele. Incrível, banda incrível. Mas é incrível, sem dúvida. Tem 2 álbuns deles. A nível de músicos, o que é nacional é bom? Eu acho que cada vez melhor, honestamente. Acho que é muito bom. Cada vez há mais músicos e compositores incríveis em Portugal. Há um senão que eu acho. Estão a aparecer muitos músicos, no fundo, completamente influenciados lá pela globalização, né? Hoje a música, o jazz já não é bem dos americanos. O fado Certo. já não é bem nosso. É nosso, mas é do mundo, não é? E o que eu acho é que o fado é uma coisa nossa e que nós conseguimos portar, mas há coisas incríveis portuguesas, tradicionais, que não chegam ao grande público. E estou a falar de correntes tipo Fausto e coisas do género, que ritmicamente é incrível, harmonicamente também, melodicamente. E infelizmente eu acho que, espero não estar a dizer um disparate, mas de escolas que eu conheço, dos novos professores que eu conheço, no fundo essa área, e acho que isso também tem a ver um bocadinho com esse problema do nosso país, não investir muito na cultura e não preservar a sua cultura. O fado, nós tivemos a sorte de que os estrangeiros, aquilo chegou lá através da AMAL e de outros, e os estrangeiros, não, nós queremos muito isto, e conseguimos, mas no fundo não foi um trabalho nosso. De Sim. investir para aquilo. Certo, lá para fora. E esse tipo de trabalho que eu estou a falar, desta música tradicional portuguesa, em que o Fausto é um exemplo, o Sérgio Godinho outro, o Vitorino, há muitos. Estou só a dizer alguns e se calhar os mais importantes nem estou a dizer, mas o Fausto sei que é uma grande referência, e toda aquela música não é ensinada nas escolas, e aqueles ritmos não são ensinados nas escolas portuguesas, música, e eu tenho pena. Acho que é um património que se vai perder. Talvez não. Vamos ver. Talvez Aguardemos. não. Talvez não. Diz-me o nome de uma música que desejarias ter escrito. Quer dizer, pelos royalties, preferias um Hey Jude ou uma cena assim, ou os parabéns. Exato, os parabéns. exato. Mas ou Thriller. Exato. Acho que seria injusto eu estar a responder objetivamente, mas há artistas que eu ouço, e esta resposta espero não induzir ninguém em erro, mas é tipo, por exemplo, John Mayer. John Mayer é talvez destes músicos das últimas gerações, já não é propriamente um puto, mas das últimas gerações, em que reúne um consenso incrível das várias influências que ele teve, e depois é um instrumentista incrível, toca guitarra que se desunha, e a voz. Eu quando estou a ouvir as cenas do gajo, não vou dizer nenhum tema em específico, mas gramava cantar como ele e tocar guitarra. Gramava. Gravity. Ou Daughters, não é? A maneira dele compor, o groove das cenas, a harmonia, a forma que ele tem de harmonizar as coisas. E a voz é assustadora para mim. É a voz talvez que eu, se viesse aparecesse o Aladino aí. Era esta. Gramava. E toca de caraças, mas pronto. Qual é que foi o palco que mais gostaste de pisar até agora? Ou que mais te fascinou? É difícil de conseguir responder a isso, mas lembro-me de algumas situações, como é óbvio, acho que para qualquer músico, essencialmente tuga, não é? Português, que não faça grandes world tours com Michael Jackson e não sei o quê, não é? Ou Ariana Grande, esse tipo. Nós aqui não temos grande hipótese disso ainda, não é? Embora haja alguns músicos nossos lá fora que já poderiam estar a fazer isso, e mesmo alguns cá. É mais uma questão de mercado que eu estou a falar e de acesso. Mas o Rock in Rio é óbvio, é um
um palco, eu toquei muitas vezes no palco grande, com o Rui Veloso, e também fiz uma vez um musical, há uns anos, toquei todos os dias no palco principal, um musical do Rock in Rio, que não é que seja sinónimo de grande qualidade, eu sei que toquei bem, mas o musical não era muito fixe. Mas esse palco é incrível. Eu cheguei a tocar ali, nem sei, com 100 e tal mil pessoas à minha frente. Incrível, não é? É incrível. Eu lembro-me também uma vez no Brasil, com o Rui Veloso, num sítio que se chama Volta Redonda, perto do Rio de Janeiro, e tocámos também. As pessoas não estavam lá por causa do Rui, mas estavam lá. Exato. E também 90 mil pessoas. Agora, acho que esse tipo de cena de multidão é impressionante. Ou o Pavilhão do Atlântico. É fascinante, não é? É fascinante. Mas depois há outras cenas incríveis que tu fazes com muito menos pessoas, nomeadamente os teatros que eu toquei. Fiz World Tour 2 com o Dulce Pontes. E toquei, muitas vezes com a Ana Moura também, a substituir o Mário Costa. Estou em palcos incríveis. E levam, se calhar alguns deles, as salas levam tipo 1000 pessoas, algumas 2000, outras 600 lugares. Incríveis. E que palco é que desejarias tocar um dia? Aquele está lá, assim guardadinho, que tu querias pisar. Não sei, mas talvez o Wembley. E olha, o Wembley. O Wembley. Isso é que era. Era fixe. Olha, Carlos, agora conta uma história, ao tocares ao vivo, que seja aquela que nunca te vais esquecer. Não sei se vou falhar a melhor, mas há uma incrível em Tilburg, na Holanda, e portanto aquilo eram 4 palcos e muito giro o festival. Portanto, está um a tocar, depois está o outro, para este, começa aquele, e as pessoas estão no meio, tipo 10 mil pessoas, e vão-se virando para os palcos, é muito giro. E lembro-me de estar em cima do palco com o Dulce Pontes e ao nosso lado, do nosso lado esquerdo, estava a banda toda do Youssou N'Dour. Não sei se sabes que é o Youssou N'Dour, um músico incrível. Na altura tocava com o Peter Gabriel e fazia assim umas cenas. E tinha um dueto com a Nanette Sherry, que era o 7 Seconds Away. Esse tema era super 7 conhecido. Seconds Away. E ele estava em cima do palco com a banda dele. Estavam a assistir ao concerto. E o terceiro tema, eu comecei a tocar o tema errado. Olhei para a lista, saltei um tema. Eu contei esta história umas vezes, alguns alunos meus também. Quando estão a deprimir, eu digo: opá, calma, don't worry, be happy. Já me aconteceu tudo. E essa foi uma história incrível. Tipo, eu olho e saltei um tema e eu arranco com uma convicção incrível, né? Sob aquela pressão, estava ali a banda do Youssou N'Dour, ainda por cima o baterista do Youssou N'Dour. Eu conhecia, tocava com os Avenue Syndicate na altura. Era um baterista medonho, não me lembro agora o nome dele, e eles estavam todos ali, pá, e eu arranquei com uma convicção incrível nesse tema, e não era esse tema, eu tinha saltado um tema, pá, foi horrível, porque os temas não tinham nada a ver, o beat não tinha nada a ver, e eu entro, pim, pá, uma cena qualquer, e eles, pá, a banda toda a olhar para mim em pânico. E eu quando percebo, não é? E o pianista ao meu lado, que era o Domingos, pianista não, ele era teclista, pianista havia outro, aquilo era uma banda enorme, começa a gritar tipo, não é esse tema, não é esse. É pá, muito bom. E eu tipo, tentar não dar bronca, né? Tipo, disfarçar pratos, e pronto, e parei, e aquilo era só, também se calhar um bocado de sorte, aquilo era só uma introdução com pads e uns efeitos. Enfim, mas essa história nunca mais me vou esquecer. Muito bom. Começar a tocar o tema errado. Também me aconteceu num programa de televisão do género. Mentira. Que vou dizer muito rapidamente. Foi eu e o Yami, o Nando Araújo, estávamos a tocar num programa de televisão tudo a ler, não é? Partituras, cenas de medleys e papéis. Yeah. Não dava para decorar. Papéis em direto. E nós, há um tema que aquilo passava de uma marcha para outra, mas havia várias marchas ternárias. E então, pá, numa das marchas, nós entramos num ternário, os dois, e ele entra num ternário, eu vou atrás dele, pá, e ficamos tipo uma cena que não tinha nada a ver. Pá, e o que salvou aquilo foi a cantora na altura, porque ela está em cima do palco, eu não sei como é que ela fez aquilo, ela estava a ouvir uma coisa que não tinha nada a ver e ela conseguiu entrar tipo, pá!
E nós, com a dica da voz, conseguimos recuperar aquilo. Mas foi uma história hilariante também. Lembras que era cantora já agora? Não. Não me lembro. Ok. Qual é o teu prato preferido? Prato Aquele preferido? que não podes nunca esquecer no saco dos pratos para tocares. Eu toco pop nas suas mais variadas formas e toco também música instrumental, jazz, coisas do género. Swing nem tanto nos dias de hoje, já toquei muito, mas cena orientada à cena do jazz também. Portanto, eu uso vários pratos. Eu não tenho um prato preferido, tenho vários, mas tento adaptar. Tenho 2 kits com vários pratos de cada, vários raids. Então, tipo, quando é mais uma sonoridade, eu vou ali, tipo, seleciono. Ora, hoje ouço a música, vou levar este raid jazz. Estás a fazer mala para a escola? Sim, é tipo, ok, crashes não podem ser tão agressivos, não podem ser tão pequenos, têm que ser crashes maiores. É uma coisa mais bash e tal. Ok, crashes grandes e raids e tal. Este tipo de orientação. No fundo, esta profissão obriga um bocado a isso, tu seres um bocadinho camaleão. Se tiveres cá um kit de bombo tarola, qual é o prato que vais levar? Vais levar prato de choque ou vais levar raid? Leve choque. Sim. Claramente. Porque isto, no fundo, depois às tantas dá para... Imagina, estás a tocar uma coisa tipo... Dá para, não é? É como se tivesse... É mais abrangente. Quem é o Carlos Miguel quando não está a tocar? Quem é o Carlos Miguel quando não está a tocar? Eu acho que sou um tipo bastante introvertido, tímido, como é óbvio. Introvertido normalmente implica essa outra parte, mas uma pessoa que acredita na vida, acredita nas pessoas e acredita que amanhã vai haver um dia melhor. É basicamente isso, é o meu lema de vida. E contra todas as circunstâncias adversas, acho que temos que acreditar que amanhã o dia vai ser melhor e o sol vai brilhar. Depois sabemos que também vai piorar, depois sabemos que vai melhorar, depois sabemos que vai piorar. É assim, ciclo da vida. Tens algum hobby, Carlos? Hobby? Olha, eu gosto muito, e se calhar estar a dizer que é o meu hobby não posso, é um crime, porque eu raramente o faço, mas há uma coisa que eu adoro fazer, que é jogar ténis. E quando era mais puto, jogava muitas vezes. Nunca tive nenhuma escola, mas adorava jogar. E ainda hoje tenho uma paixão incrível quando está a dar os Opens. Vejo que onde posso, vejo uns bocadinhos, porque aquilo demora muito tempo e eu não tenho tempo para isso. Mas sempre estou ali a dar o Open da Austrália, o US Open, o Roland Garros, estou ali, fico ali um bocado a ver. Adoro. É uma coisa que eu gosto mesmo muito, jogar. Faz muito bem à cabeça. Gostas de bater umas bolas? Sim. Certo. Mas bate mal aqui. Direita. O que é que dirias a ti mesmo com menos 20 anos? Talvez não te leves tão a sério. Nem leves a vida tão a sério. Descontrai mais, relaxa mais, aproveita mais a vida, olha mais à tua volta, calma, relax, está tudo controlado, sem stress. Porque eu tive sempre um bocado esse... acho que às vezes senti isso, senti que levei as coisas de uma forma séria demais, e quando era suposto, não é? Às vezes mesmo em concertos e gigs ou numas férias, whatever, era suposto divertir-me à brava e gozar imenso, e depois estava sempre uma certa tensão e às vezes um sofrimento para que tudo corra bem, seja na música, seja... E às vezes isso estraga um bocadinho a coisa. Portanto, acho que era um bocado isso que eu diria. Olha, tem calma, Take it easy. Yeah. Já foste produtor de vários álbuns. Quem foi a tua inspiração a seguires algo do género? Olha, honestamente, eu acho que não tenho experiência de produtor suficiente para dizer que há um modelo que eu... Não, é a forma como eu ouço a música e como estou a ouvir o total daquilo que me estão a dar, e se acho que alguma coisa tem que ser mudada, tento ajudar as pessoas nisso.
ou porque o tema está muito longo, ou porque a bridge está a chegar muito tarde, ou seja o que for. Mas não estou realmente centrado em ninguém, nem com inspiração em ninguém. É tipo, é a forma como ti mesmo. a forma de eu ver a música e tentar fazer o melhor e o que me parece bem a mim. Agora diz-me uma coisa, no teu álbum de 50 anos que vais fazer com os teus temas, já ficou aqui prontinho, quem é que gostarias que fosse o teu produtor? Quem gostaria que fosse o meu produtor? Não sei. Há uma pessoa que eu isso que se calhar não é muito ambicioso para quem está a ouvir isto, mas há uma pessoa com quem eu me dou muito bem a trabalhar e que me identifico muito musicalmente, que é o Ruben Alves. Portanto, possivelmente, se eu tivesse uma situação de fazer algo... Também depende do género de música, mas eu acho que seria o Ruben. Isto já nos aconteceu muitas vezes em soundchecks, nomeadamente com o Rui Veloso e com outros artistas. Nós tocamos muitas vezes juntos, também com o Miguel Amado. E normalmente eu e ele começa a tocar umas coisas, eu começo a tocar e nós ficamos ali. Acontece quase sempre. E na muitas zona. vezes Ficou na zona. Muitas vezes ele diz-me: temos que nos juntar para compor juntos e para fazermos umas cenas. Yeah. Porque eu identifico, mas isso já era assim na igreja. Certo. Já era assim na igreja. Qual é o teu músico preferido que já não se encontra entre nós, com quem gostarias de ter tocado ou gravado? Talvez o Lyle Mace, pianista do Também não foi há muito tempo, coitado. Sim, talvez. E quem é um músico vivo com quem gostarias de tocar ou gravar? Peter Gabriel. Ias mandar o Manu Katché para o olho da rua. Ele ultimamente nem estava a trabalhar com o Manu Katché, ultimamente. Mas aquilo não é só a música, é o conceito. Eu adorava... É um espetáculo. Eu adorava ter tido, ou vir a ter um dia ainda, a oportunidade de fazer uma tour daquele género, com aquilo dá a sensação, pelo menos, quem está de fora. Aquele Secret World é qualquer coisa. Sim, aquilo é... E o outro a seguir, como é que se chama? Não lembro agora. Secret World, e depois ele fez um outro a seguir, que eu tenho um DVD também, não me lembro agora. E aquilo dá a sensação que é pensado desde o mais ínfimo pormenor até o maior. Aquilo é tudo pensado. E eu gosto muito desse tipo de... Sentiste parte de uma cena grandiosa, mas que está pensada ao milímetro. Gosto e identifico-me também com a música, com a forma, a tensão que ele cria nos concertos. Peter Erskine, Dennis Chambers, Omar Hakim, Dave Weckl, com quem gostarias de jantar? Peter Erskine, Dennis Chambers, Omar Hakim, Dave Weckl. Tem todos muito assunto para um jantar. Se fosse fácil, não ia perguntar. Eu só o mais perto que tive desses estive perto do Peter Erskine uma vez, ali tipo, não cheguei a falar diretamente com ele, e com o Omar Hakim cheguei a falar diretamente com ele. Pareceu-me um tipo hiper simpático. Talvez o Omar Hakim, por ser o tipo com maior espectro, creio eu, de estilos que tenha tocado e que tenha gravado, fosse a pessoa com que eu gostava de passar um bocado, porque ele, não é, tocou com toda a gente, inclusive com a Madonna e com o Sting, mas depois fez cenas jazzísticas para caraças, com o Weather Report. Talvez fosse o gajo que eu gostava de estar ali um bocadinho, tipo, perguntar-lhe como é que ele fez essa gestão. O teu pai era acordeonista e a tua mulher Marina, acordeonista dos Orquestrada e das Tucanas. Os teus filhos também já estão a tocar. Estás a ficar velho, basicamente. Que conselho dás aos teus dois bateristas cá de casa? Que conselhos dou aos meus dois bateristas filhotes? Já nem sei, olha, eu passo horas a conversar, principalmente com o mais velho, porque o mais novo agora é o do meio, não é? Mas é mais a paixão pela bateria, ou pelo menos o estudo do instrumento é mais recente. O Alexandre já estuda a bateria há uns anos e pronto, já está aí no mercado, mas passo muitas horas no fundo a passar-lhe a minha experiência e de tudo, não é? Posso-lhes dizer, olha, eu ouçam muitos estilos, aprendam muitas coisas, estudem o máximo que puderem agora, porque isso é um dos maiores conceitos de poder, é tipo, certo. Estudar é quando somos muito novos, porque depois começam a fazer tours, começam
concertos, ensaios, tchau. Não é? Mais tarde não consegues aquele ritmo de estudo de estudar 6, 7, 8 e alguns 9, 10 horas por dia. Que também é preciso ter muito cuidado com isso, é preciso saber administrar bem o tempo. Mas de uma forma geral, esse é um conselho que é tipo, olha, estuda tudo aquilo que tu puderes agora. Claro que vais sempre estudando a tua vida toda, eu ainda hoje estudo, mas isso é super importante. Mas eu acho que o melhor conselho é, para mim, é nunca perderem a esperança. Porque profissões como esta são de grande desgaste, essencialmente psicológico, físico também, porque tu tens que estar a estudar este instrumento, tens que estudar a vida toda. Não é aquela cena de ir a uma universidade, estudas 4 anos e dá cá o canudo e depois fazes o mestrado mais 2 e tens um belo salário. Infelizmente hoje já não é assim também. Né? Seja como for, vais fazendo uns upgrades e tal, e umas formações-itas. Não, este instrumento, eu estou aqui todos os dias, agora nesta fase 3, 4 horas, todos os dias. Eu sei que não parece, mas estou aqui sempre. E às tantas tu começas a assustar, a pensar, estou a ficar velho, como é que eu vou, até quando é que eu vou aguentar a estudar estas horas? Seja como for. Para mim o melhor conselho é aprender a ter uma atitude positiva, porque o desgaste de sacanices que nós somos sujeitos, de injustiças, as pessoas às vezes tratam-nos muito mal, confundem-nos. Portanto, manter a atitude, saber passar ao lado dessas coisas e sairmos do outro lado com a nossa cabecinha no sítio e a acreditar, não, vale a pena continuar, vale a pena estudar. Isso é a parte mais complicada, é a parte psicológica quanto a mim. E isso eu estou sempre a dizer-lhes para eles não se prenderem às cenas negativas, ou que ele disse mal do outro, ou que disse que ele não sei o quê, ou tipo, não, é stick to the plan, todos os dias sentar-te e pensar, não, o meu local de trabalho é este, trabalhar a cabecinha, pensar que vale a pena acreditar. Tu tens noção que a pequenita que tens cá agora em casa tem um ADN musical com ela? Sim. O que é que vais fazer em relação a isso? Vais arranjar um professor velho e feio ou compras uma caçadeira? Olha, a realidade é que a Maria Rita revela já, como é óbvio, uma sensibilidade musical muito grande. Não é que eu tome isso como garantido, curiosamente os meus 2 outros filhos têm, não quer dizer que ela tivesse, mas a realidade é que tem, e é muito eclética a minha filha, ou seja, ela tão depressa está a cantar música clássica, porque ela gosta, e há um anúncio de televisão que ela fica doida a ver, a Joana Carneiro, que foi uma maestrina portuguesa com que eu por acaso já toquei, até já lhe disse, ela sabes que o pai já tocou com esta menina. E ela fica a ver a miúda a dirigir, a Joana, e começa a fazer assim. Portanto, ela adora, mas tão depressa está a fazer isso como está a cantar o Pisca-Pisca, de Ruth Marlene. E pai, mete o Pisca-Pisca. É caçadeira. Não, ela quer, porque o anúncio também deu na televisão, era o site do Pisca-Pisca. Ela adora aquilo e passa o tempo. Portanto, a minha filha tão depressa vai no carro a cantar a música clássica como vai a cantar o Pisca-Pisca. Desculpa, a tua pergunta era... Era isso, já respondeste. Era isso. Vocês vão perguntar se eu ia fazer alguma coisa em relação a isso. Expô-la. A mãe também expõe-me muito as cenas. Portanto, se calhar esse trabalho da minha parte estou um bocadinho mais descansado. Já tocaste ou gravaste em quase todos os géneros de estilos musicais? Sim. Mas não todos, obviamente. Metal não. Qual te falta e qual estás curioso em tocar? Olha, um que ainda não tenho explorado. Gostava, na bateria não é um instrumento que dê tanto para isso, mas música clássica é uma coisa que se eu, por exemplo, se eu voltasse atrás 30 anos, maestro, por exemplo, uma coisa que eu adoro, quer dizer, se algum mestre está a ouvir isso, a dizer, coitadinhos de mim, não fazem nenhuma ideia o que é preciso ser maestro. O trabalho está mais aqui. ou menos, sei que é preciso estudar muito e tem que saber conhecer os instrumentos todos. E saber muito como estudar a composição e arranjos, claro. Seja como for. É uma cena que me apaixonava, adorava escrever para a orquestra, por exemplo, adorava. Portanto, nomeadamente acho que esse estilo, e nem sequer está relacionado diretamente com o meu instrumento, é mesmo uma questão musical. Gostava imenso de ter explorado mais, ter escrito para a orquestra. Isso era uma coisa porque eu tenho muita facilidade, modéstia à parte, tenho muita facilidade em criar melodias. E é uma coisa quase, eu acho, aqui dentro dos meus planos, que é um bocadinho genial. Eu ouço qualquer coisa
e começa automaticamente, isso acontece com muitos músicos, como é óbvio, mas começa Improvisar. automaticamente a cantar melodias Melodias. que atravessam a harmonia, mas à primeira, não, e normalmente sem falhar uma nota, a não ser que sejam harmonias muito estranhas e que não estejam dentro de mim, que eu nunca tenha ouvido e que sejam estranhas realmente. Mas de uma forma geral, acho que eu gostava de ter explorado música clássica mais. Se pudesse escolher um artista com quem tocas, para saberes um pouco mais da sua vida, quem seria? Olha, o nosso país é muito pequenino e para algumas coisas é pior do que lá fora, mas para outras coisas é melhor. Nisto tu estás a dizer, mesmo os grandes artistas, a não ser um cromo qualquer muito especial, de uma forma geral tu tens algum acesso à vida um bocadinho íntima dessas pessoas. Não é como na América, Inglaterra e nesses países tu fazes uma tour como alguns portugueses fizeram, não é? Pá, e tu nem sequer a vês, e quando a vês portanto, não é? Percebes o que eu estou a dizer? Aquilo é a cultura de estar mesmo. Eles não veem os músicos, tu não te cruzas com o artista. Tipo, o artista chega e sobe para cima do palco. Em Portugal, isso de uma forma geral. Pá, claro que pode haver um cromo, como eu estava a dizer, Existem alguns. que queira passar esse. Sim, mas de uma forma geral tu tens algum acesso. Acabas sempre por jantar com aquela pessoa numa outra situação, conheces os filhos, a mulher ou whatever o que for. Portanto, não é assim uma coisa tão impessoal. Pelo menos a minha experiência. Ok. Se tivesse um minuto para escrever uma música, qual era o teu beat que te vinha à cabeça? E seguindo para aí, toca aquela. Olha, ok. Normalmente, se for na guitarra, não vou tocar, mas acho que muitos músicos acontece isto. Vou muito para aqui, dó e sol, não é? Por aqui fora, não é? O pessoal vem muito para aqui, depois anda aqui a brincar. Portanto, é uma área, uma tessitura que para mim torna-se fácil de cantar. Cantar melodias. Porquê? Não é? Isto, para mim, é uma zona fácil. Em relação à bateria, qual é o beat? Eu não tenho um beat. Acho que não tenho um beat definido, não é? Isso depende da música, depende do que é que eu vou criar. Às vezes pode acontecer eu estar a estudar e aparecer-me um. O que é que criavas para isso? O que acabaste de fazer? Seria uma coisa muito simples. Só coisa super simples, talvez conversadoras. Ao mais simples é. Ao menos movimento. Claro. Ao mais movimento. Obrigado, Carlos. Obrigado, eu, amigo. Obrigado por teres participado connosco. Obrigado por teres aceito o nosso Muito convite. fixe. Anda. Até à próxima. Este foi o Toca Aquela. Fiquem connosco.